falo e você não ouve. Eu ajunto e você espalha. Eu chamo e você não vem. O jeito é chamar. Aquel apresenta o Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Aquel. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Médicos, terapeutas, enfermeiras, manicures e pedicures, cabeleireiros, camisas, banners, barracas de ação social, bazar, alimentos e roupas, na Avenida Paulista, para todos os desprezados pelo sistema político e religioso. Antes disso, manifeste em sua cidade a verdade com caridade. Com caminhão de som, músicos, cinegrafista, tudo profissional e bem feito. Estaremos em uma carreata e caminhada em frente aos principais templos de São Paulo, proclamando a verdade. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. Em setembro ou outubro, Encontro X em Jerusalém, Israel. Prepare-se! Boa noite a todos, todas. Mais um programa de evolução, mais um grau 305 e o Apocalipse 6 original, nessa reta final da Bíblia Original Codex. Eu não estou podendo ainda aparecer, estou em Palhoça, até que tenhamos o estúdio, até que estejamos em Balneário. Eu vim para Santa Catarina para abalar Santa Catarina. E não concluí minha missão no Rio Grande do Sul ainda. Isto é, vou fazer um panfleto que vai confrontar o ego dos moradores de Gramado, que tem como Deus o dinheiro. E esse panfleto vai ser distribuído em Gramado em breve. E assim vou concluir minha missão lá. Em Balneário vou fazer a mesma coisa. E nós vamos abrir uma escola, vai estar escrito Escola de Jesus Cristos, bem grande. Não me importa se vão dizer que é placa de igreja. Não é uma igreja, mas também é uma igreja. Quem entendeu? E ao entrar, vai ter cadeiras, muitas cadeiras de sala de aula. Muitas mesas para estudar, data show, TV e um quadro muito grande com apagador e caneta. Uma escola bem no centro de Gramado, para reuniões, para café, para transmissão do programa ao vivo e aberto a todos, de frente para o grande sistema religioso do Brasil, no sul do Brasil. Extremamente confrontador. Nunca ninguém fez isso no centro de uma cidade. Tudo que se tem conhecimento é paróquia, templo, igreja, culto, missa, rito, dogma, dízimo. E eu vou fazer isso bem no centro de Balneário Camboriú. Uma escola enorme
Você tem ideia quantas pessoas vão entrar, moradores dali e principalmente turistas, para saber o que é, do que se trata? Você tem ideia do impacto que isso vai causar? Quem aí tem ideia? Pois é. Meus queridos, minhas queridas, vamos começar? Chamem todos quem está aí pela primeira vez ou pela segunda vez, para que eu possa cumprimentá-los nesse dia tão especial. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Médicos, terapeutas, enfermeiras, manicures e pedicures, cabeleireiros. Esse lugar que nós vamos alugar no centro de Balneário vai ser o lugar onde mendigo vai poder entrar para comer. Aonde nós vamos medir pressão de graça. Aonde nós vamos indicar dentista de graça, médico de graça, enfermeiro de graça. Aonde nós vamos abrigar pessoas, encaminhá-las, ajudá-las, empregá-las. Ah, você não faz ideia. Nós vamos ensinar o sistema religioso como que se usa um espaço. Como que se usa um espaço alugado. Quem entendeu? E vai ser um modelo para vocês levarem isso para o mundo. Mas é muito diferente. Não tem dogma, não tem ritual, não tem dinheiro, não tem misticismo, não é templo, não é uma igreja, não é uma denominação, embora tenha nome e site e endereço. Mas o nome muda, a logo muda, tudo muda, tudo passa. A verdade é que fica. E ela é maior que nós. Meus queridos, eu estou vendo muita gente aí pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. E eu quero cumprimentá-los. Vai sair um ônibus para São Paulo. Em breve, inscrições. A Bíblia Original Codex vai ser lançada em São Paulo, só em São Paulo. E preste atenção. Eu não tenho certeza, mas serão aproximadamente 200 exemplares da Bíblia que serão vendidos a preço de custo, como tudo deve ser, sem comércio, sem ganho, sem lucro nenhum, de um centavo sequer. Por isso as doações. Nós vamos dar prioridade para quem for presencialmente no encontro. Então, quem for no encontro vai ter a Bíblia Original Codex. Quem não for presencialmente vai ter que adquirir depois, na segunda leva, na segunda edição. Essa edição não, perdão, no segundo pedido. Dias 24, 25 e 26 de maio, 7 anos da Filosofia X. O ônibus sai de Porto Alegre dia 23 e volta dia 27. Vocês têm 4 meses, um pouco menos de 4 meses para pedir folga, trocar serviço, antecipar serviço, falar com o patrão ou ser patrão de si mesmo e não deixar de ir nesse encontro em São Paulo. O ônibus vai sair em torno de 190 a 250 por pessoa. Olha só que baratíssimo. 190 a 250 por pessoa, ida e volta. Não importa se sai do Paraná, de Santa Catarina ou Porto Alegre, mesmo preço. Não vou fazer diferença de preço. Presta atenção. O ônibus vai custar apenas esse valor irrisório. E por que é de 190 a 250? Porque depende do número de passageiros. Eu tenho certeza que no mínimo 35 passageiros irão conosco. Mas se nós conseguimos os 44, que na verdade, pelas minhas contas, nós já temos aí umas 20 pessoas confirmadas. Portanto, você que quer ir nesse ônibus, se prepare, em breve inscrições serão abertas. Você pode inclusive vir de outro estado para ir nesse ônibus, porque vai ser uma festa. Esse ônibus vai ser uma festa. Uma alegria muito grande quem já participou
de uma viagem, assim sabe como é tão agradável. Você que sabe de algum imóvel grande em Balneário Camboriú para alugar casa comercial, entre em contato com nossa equipe. Nós estamos fazendo uma varredura em Balneário. Hoje eu fui ver alguns imóveis, mas nenhum deles atende o que nós estamos pesquisando, eu, Thales, Cibele. Mas logo, logo a gente encontra o imóvel ideal. Chamem todos porque vai começar Apocalipse 6 original. Estou vendo a audiência subir, já estamos prontos. E veja, Apocalipse 6 é onde o Apocalipse começa de fato. Escreva aí, o Apocalipse 6 é onde começa de fato o Apocalipse. Por quê? Porque do 1 ao 5 vocês viram. 1, apresentação. 2, 3, cartas de apresentação, de vereditos, como é que Deus vê o caráter do homem. Depois, somente a partir do 4 é que ele se manifesta como Criador, Pai, depois como Salvador, Filho no capítulo 5, e no 6 é que ele vai começar a desatar os selos daquele pergaminho, e o nome daquele pergaminho, daquele livro, é Apocalipse. É esse livro que não pode ser acrescido nem retirado. Quem entendeu? É este livro que não pode ser acrescido nem retirado. O livro que está nas mãos do Cordeiro. O Apocalipse. Então é no 6º capítulo agora que vai começar de fato o Apocalipse. Preparados? Eu espero que sim. Enquanto isso, uma música para vocês compartilharem aqui embaixo e fazerem tudo aquilo que infelizmente deve ser feito. Eu digo infelizmente porque eu acho tão pueril. Curtir, compartilhar, espalhar. Fábio, faz sua parte aí, é assim que funciona. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo. Vamos lá assim, ó. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais uma vez. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. As mulheres, ó. As mulheres são vitoriosas, as mulheres são vitoriosas, as mulheres são vitoriosas. Todos somos vitoriosos. Todos somos vitoriosos. De novo, todos. Todos somos, todos somos, todos somos vitoriosos. E bom, vamos bater palma, todos são vitoriosos. Agora assim, ó, Aline, ele canta a parte dos homens e tu canta a parte das mulheres, e os dois cantam no final, os dois não vai. E quando você cantar, só os homens cantam. O que é isso aqui? Não sei, alegria. Os homens são vitoriosos, os homens são vitoriosos, os homens são vitoriosos, quando chegaram aqui. E se você quer olhe bem aí do seu lado. Bem alto, vai! Ele não está lá no templo, nem tampouco lá no seu... Aponta pro seu quarto aí!
Apocalipse Guiliana ou Guiliarna, capítulo 6. Então eu vi o Cordeiro Jesus Cristo, com o pergaminho ainda enrolado nas suas mãos. Este é o livro que não se pode acrescer nem decrescer, não pode adulterar, aumentar, acrescentar ou diminuir. Quem entendeu? Este é o livro que é o pergaminho enrolado com 7 selos nas mãos de Jesus Cristo. Capítulo 1, apresentação, prefácio. Capítulo 2 e 3, os vereditos do Senhor, as escolas. Capítulo 4, o Criador Pai no trono. Capítulo 5, o Criador Filho, Salvador feito Filho no trono, no centro do trono. E só agora no capítulo 6 é que vai começar o Apocalipse de fato, quando serão desatados os 7 selos. Então, por favor, o livro não é este livro que está aí na tua Bíblia chamado o Apocalipse. E sim, este livro que está nas mãos de Jesus Cristo, que começa agora. Quem entendeu? Este é o livro, o pergaminho nas mãos de Jesus Cristo. Ao desatar o primeiro selo, o ser como leão, presta atenção, que representa quem? Quem está atrás do trono? Escreva aí, Uriel, o arcanjo, que representa o antimessias, o anticristo, que representa o 666. Eu não sei pelo que você foi contaminado em escatologia, porque depende muito do que você lê, o que você ouve, o que você acredita, o que você segue. Não sei quem são teus professores, não sei se você ouve quem tem dom ou você ouve qualquer pessoa. Eu não sei. Mas eu só quero te avisar que esse ser aqui é o leão, Uriel, anticristo. Para entender isso, você tem que colar desde o grau 146. Porque quem não vê a Bíblia original como um todo não vai entender. Vai? Não, não vai. E aquilo que não se entende não se segue. Aí vai julgar o Áquio como herege, vai desligar. Só que daqui a alguns meses, alguns anos, você vai voltar aqui. Porque a tua alma vai querer sentido. A tua alma vai querer coerência. Presta atenção, vou voltar então aqui. Ao desatar o primeiro selo, escreva aí, o primeiro selo. Ao desatar o primeiro selo, o ser como leão, o primeiro, Uriel, que representa o juízo, a autoridade, o poder, a justiça. Sempre leão é justiça. O antimessias, o 666, chamou com voz de trovão. É como um leão, dizendo, venha. Venha. Quem é que está chamando? Revelare. Veja que a voz é de trovão, isto é, a voz de trovão em toda a Escritura, e assim revelada para judeus e cristãos, é a voz do Criador. A voz de trovão é a voz do Criador, meus queridos. Aí que está o detalhe. É a voz do Criador. Portanto, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma outra tela. Aqui. Eu vou fazer isso no TXT, porque o programa de slides acaba de dar um erro. Então vou, a partir daqui, depois eu edito no gravado
para não ter essa interrupção para quem vai assistir depois. Aqui vai ficar dessa forma aqui hoje. Como é ao vivo, eu não tenho tempo para consertar. Como é que vocês estão vendo aí? É possível ler o que está na tela? Ou não? Então tá bom. Então vamos aqui. Então eu vi o Cordeiro e Jesus Cristo com o pergaminho ainda enrolado nas suas mãos. Ao desatar o primeiro selo, ser como o leão, Uriel, o antimessias, o 666, chamou com voz de trovão: venha. Venha. Deixa eu aumentar isso aqui ainda mais. Aí. Agora acho que vai ficar melhor para vocês. Venha, revelare. Toda vez que nós temos voz de trovão, é a voz de quem? É a voz do Criador. Veja que a voz de trovão é a voz do Criador, mas está na voz de quem? Na voz do ser que está de frente do trono. Muitos trinitários, contaminados pela teologia trinitária de Constantino, que foi feita para agradar os pagãos, alegam que enxergam 3 pessoas na Bíblia. Não é assim que vocês aprenderam quando vocês eram trinitários? Quem foi? A maioria foi. Porém, o Criador plural, Elohim, como vemos claramente aqui, não só pode se manifestar em 3 pessoas, como pode se manifestar como 4 seres, como ontem na Delta Canções, nas 3 canções, que nós vimos primeiro 24 seres e os 4 seres, 24 anciões e os 4 seres, depois milhões de anjos, e depois nós vimos todas as criaturas e toda a existência. Não é assim? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você vai ensinar um trinitário que Deus é um, ele diz: não, estou vendo 3 pessoas distintas e é um só Deus. Ora, esse um só Deus existe em 3 pessoas distintas. E como é que se explica então Apocalipse 4, 5 e 6 sobre os 4 seres que estão de frente do trono? Porque muita gente diz: quando eu chegar lá eu vou ver o trono do Pai, o trono do Filho e o Espírito Santo como pomba. Pois é, o Espírito Santo não é uma pomba, é como uma pomba, é só metáfora. Pois é, não são 2 tronos, é metáfora. Mas há muita gente mística que geralmente é literal e com a visão literal, mística, não entende que esses 4 seres também não serão vistos lá em cima. Aliás, alguém vai para cima? Mas aqueles que ainda acreditam que subirão nos ares, por acaso encontrarão esses 4 seres que têm inclusive olhos nas suas asas, na frente e atrás delas? Quem está entendendo? Então é importante desmistificar para ajudar muitas pessoas que ainda estão começando o processo de evolução. Então, para o Criador, tudo é possível. Isso aqui é muito importante você guardar. Tudo é possível no cosmos espiritual. Essa frase tu tem que escrever até guardá-la. Tudo é possível no cosmos espiritual. Revelare. Veja, são os 4 seres que chamam os 4 cavaleiros. Um ser para cada cavalo e para cada cavaleiro. Portanto, isso prova o que dissemos no grau 70.
Jesus é o anticristo. Quem pode colar aí no chat ao vivo, especialmente no chat gravado, quem pode colar o grau 70? Eu agradeço muito, que é para o bem de todos, alunos e professores, o grau 70. Veja, Jesus Cristo é o anticristo, mas que absurdo, que heresia. Peguemos as pedras e joguemos contra este herege, como mataram Estevão em Atos 7. Antes que vocês me apedrejem e cometam mais uma loucura, mais um martírio, escutem, é necessário muita evolução para isso. Para isso tem que colar o grau 70, e não só esse, mas tem que ver a Bíblia como um todo, holisticamente, para entendê-la. E aqui nesse capítulo, senhores, senhoras, crianças, jovens, aqui nesse capítulo 6, fica muito claro quem é Satanás. Vocês estão preparados para saber quem é Satanás? Está aqui, está bem claro aqui. Vamos lá. Veja claramente que o Messias dos judeus é o antimessias. Está aqui. A mão sexta, a mão direita é Cristo, a mão esquerda do Criador é quem? O anticristo. Está aqui. Esses 4 seres representam a autoridade de um leão, a força de um boi, porque o boi aqui no original é touro. Escreva aí, touro, búfalo. A força de um touro, o amor de um homem, o único ser racional capaz de se emocionar e amar. E visão, sabedoria de uma águia. Quando eu falo de visão e sabedoria, que é superior a conhecimento, lembra que eu sempre falo, inclusive tem o meu livro Sabedoria Suprema? Por que eu falo de visão e sabedoria? Porque visão e sabedoria são os símbolos de uma águia. A águia aqui, não é uma águia, mas é como uma águia, representa exatamente esses atributos. Visão e sabedoria, que é uma mesma coisa. Então esses são os 4 principais atributos do teu Deus. Conheça teu Deus. Isso aqui é teologia. Isso aqui é teosofia. Essa é a verdadeira teologia, a verdadeira teosofia, para você conhecer quem é teu Deus, o Criador de todas as coisas. Sabe quem ele é? Ele tem a visão e a sabedoria de uma águia, o amor de um homem, a capacidade de amar, entenda. E ele tem a força de um touro, como tem a autoridade de um leão. Quem entendeu? Veja aqui. Ele é onipotente como leão. Ele é um touro de força, de poder. Ele é onipresente como águia, por causa da sua visão, o olho que tudo vê. E onisciente como o espírito de um homem. Se você não sabia, veja aqui, João quando está tendo essa visão, e olha que João ainda nos encarnou. João ainda está em espírito. Mas ele ainda está com o corpo, tendo uma visão. Ele ainda não morreu. Entende? E mesmo estando só parcialmente em espírito, João já sabia das coisas sem ninguém lhe dizer. Nós vimos ontem no capítulo 5 que ele sabia que ninguém podia abrir o livro. E ele chorava muito. Quem é que falou isso para ele? Porque um espírito tem ciência quântica, ciência metafísica. Ninguém precisa transmitir uma onda sonora. Ninguém precisa falar ou fazer um gesto para passar uma pedagogia, uma ideia. No mundo espiritual nós aprenderemos tudo, saberemos tudo, sem ninguém falar. É isso que eu estou dizendo. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Imediatamente, para não nos perdermos, escreva aí, primeiro selo. Diante de mim apareceu um cavalo branco, prometendo paz para Israel. Pasmem, senhores, mas o que tem de discussão por aí sobre quem será este cavalo branco? É Jesus? Não, é o anticristo. No meu livro Provérbios de Apocalipse, Provérbios Diácono no Apocalipse, quem lembra
Eu falei disso claramente. Só vai entender isso quem colou o grau 70. Tanto faz dizer que o cavalo branco aqui é Jesus, o Messias, o Cristo, como o anticristo e o antimachia. Quem entendeu? Só quem conhece dualidade conhece o Apocalipse, meus queridos. Por isso que a teologia é fraca na escatologia. Por isso que onde você vê um igrejado, desigrejado ensinando o Apocalipse, você não vai entender o Apocalipse. Você não vai entender. Olha, quando desatou o primeiro selo, apareceu um cavalo branco. Está vendo o holograma? Está vendo como tudo é possível no mundo espiritual? De repente, um cavalo branco. Prometendo paz para Israel, porque o branco simboliza isso. Santidade, religiosidade, pureza, paz, segurança. Escreva aí. Paulo sabia quem era esse cavalo branco. Paulo escreveu: quando disserem a paz e segurança, logo depois, imediatamente depois, virá destruição, caos, guerra e morte. Então veja, Paulo não viu esse cavalo, mas Paulo sabia que quando falarem do branco da paz, quando vocês verem bandeiras brancas em Israel, e quando vocês verem um homem vindo como vencedor, cuidado. Cuidado. É este cavalo que apareceu. E breve ele vai chegar, porque é o próprio Criador quem está enviando. O anticristo não é um erro na história. Não é um inimigo de Deus, como mentem os pastores e padres, porque desconhecem ou porque não querem falar a verdade. O anticristo é um enviado do próprio Criador. É aquele mesmo que lá em Gênesis 11 disse: eia, desçamos ali e confundamos os homens. O mesmo que criou a confusão e a Babel. Quem entendeu? O homem que estava montado no cavalo empunhava um arco. Um arco, diferente da espada, é um dos únicos instrumentos que um guerreiro tem para atacar seu inimigo de longe. E a espada de perto. Primeiro vem de longe, arco, e depois vem a espada de perto. Então, quando chegar a paz, a guerra está longe. Mas já é possível começar a ver as primeiras flechadas de fogo. Montado no cavalo, empunhava uma espada. Montado no cavalo, empunhava um arco. E ele recebeu uma coroa. Quem é que vai coroar? Veja lá no meu Instagram e no nosso Facebook, que quase ninguém acompanha. Vai lá ver. Quem viu? Eu estou publicando a todo momento. O Cristiano, publicou hoje matéria sobre os judeus. Presidente do Senado brasileiro, judeu. Vai lá ver. Vai ver. O Jair me mandou hoje. Governador do Rio de Janeiro e Flávio Bolsonaro vão para Israel comprar o drone que atira. Quem está vendo a deputada Joyce Hasselmann em São Paulo fazendo um culto ecumênico no seu gabinete com rabino e pastores? O primeiro projeto da Câmara, nós vaticinamos isso em outubro em Brasília. Quem foi lá está honrado, está feliz. Quem aí foi no encontro de Brasília está feliz por ter participado daquele momento tão extraordinário e ter vaticinado o que está acontecendo agora. E é só o começo, só o começo, só o começo. Primeiro projeto da Câmara, logo depois de escolher presidente da Câmara, presidente do Senado, qual é? Tornar a Bíblia patrimônio cultural e material do Brasil e da humanidade. Isso é só o começo. Ele recebeu uma coroa dos judeus. E não só dos judeus, mas de
todo o sistema religioso cristão, que é, na verdade, a extensão do judaísmo. Quem entendeu? Este homem é o Messias que os judeus aceitarão. Ele cavalgava como vencedor. Saiba, o anti-Messias vai chegar com a aparência e a força de um vencedor. Ele vem para vencer. Ele vem como vencedor. Ele não é alguém que vai crescendo aos poucos, que foi derrotado em algum momento. Ele vem para vencer. Portanto, esqueçam Emmanuel Macron, esqueçam o Barack Obama, que agora vocês já esqueceram, não é? Esqueçam Trump, esqueçam príncipe da Inglaterra, esqueçam o Papa, esqueçam. Não é. Esqueçam o Islã, principalmente. O arco representa a guerra que vai começar. A guerra está se aproximando. E a coroa, o que é que representa a coroa? Representa seu poder político em Israel. Os judeus, aqui quando fala de terra, não é o mundo, não é o planeta Terra, é Israel. Terra aqui no original é Israel. O foco, eu comecei lá no grau 300. Lá no grau 300, o que eu falei no grau 300? Tudo começa com Israel. O foco é aqui. Então, quando o Cordeiro desatou o segundo selo, eu ouvi o ser como touro chamar: venha. Eu quero que todos vocês escrevam aí. O primeiro selo, o anticristo com a falsa paz. Então vem o segundo selo, o ser como touro chama: venha. Então saiu outro cavalo que não é vermelho. Na tua Bíblia está vermelho, mas não é. É chama de fogo. É vermelho, é laranja, é amarelo, é marrom, é fogo. Fogo. Então saiu outro cavalo com cor de fogo, pegando fogo, porque logo depois da paz em Israel, Paulo estava certo. O falso Messias trará ao mundo uma grande guerra mundial por causa da quebra do pacto de paz. Quando alguns rabinos verem que foram enganados, que aquele Messias que eles apoiaram não é o Messias. Vem uma grande guerra mundial, um grande caos vai começar, e esse é o significado do segundo cavalo. Chamado, que veio pelo chamamento do touro. E quem é o touro? Um dos atributos do Criador. O próprio Criador está chamando a guerra. O Criador deu poder. Quem é que deu poder? Você pode escrever isso? Quem pode escrever isso? O Criador deu poder. O Criador deu poder. Espera aí. Deus é bom? Deus é só bom? Deus é só bem? Quem aí já leu Deuteronômio 28 inteiro? O Criador deu poder. Quem é que dá poder? Para que essa encarnação do mal, que veio num cavalo aparentemente branco de paz, parece branco, parece que tem vida, parece que é paz, parece que é segurança. Agora tire, se revele, tire a paz que trouxe, porque não é o príncipe da paz. Tire a paz de Israel. Jesus veio trazer a verdade e ninguém aceitou. Eles disseram: você não é o Messias, porque você não cumpre as promessas, como Malaquias 4, por exemplo. E aí veio o micro-apocalipse 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém. 500 judeus eram crucificados por dia. E agora no macro-apocalipse eles vão aceitar este homem que vai dar tudo o que eles querem, que eles sempre esperaram. Mas este homem vai se revelar logo em seguida,
porque é o enviado do próprio Criador e a própria encarnação do mal. Escreva encarnação do mal. E em seguida, esse cavalo que era branco agora é de fogo. Ele pega fogo, fogo, fogo. Ele entra em combustão e tira a paz de Israel. A cor de fogo revela que muitas chamas de guerra virão ao mundo. Olha que coisa. Eita. Esse é o Apocalipse original. O segundo cavaleiro recebeu uma grande espada. Agora não é mais arco. Não está mais de longe. Está de perto. Pronto para matar. Que representa a grande redução populacional do mundo. Que é só o começo. Então o cordeiro desatou o terceiro selo. Escreva aí. O primeiro selo, o anticristo. O segundo selo, a guerra. E o terceiro selo vem agora. O cordeiro desatou o terceiro selo. E Jesus Cristo, ao desatar o terceiro selo, se manifestou através daquele ser como homem ao lado do trono e chamou: venha. Imediatamente apareceu diante de João um cavalo que não é preto, como está na tua Bíblia. É um cavalo de densas trevas no original. É um cavalo que era branco, se tornou em fogo, chamas, e agora densas trevas. Ah, mas quando nós dizemos aqui boas trevas, os evoluídos se arrepiam. Mas é o Criador quem está enviando um cavalo de trevas ao mundo. É Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Quem entendeu? Porque Ele quer vingar a morte dos justos. Tudo isso aqui o Criador está permitindo para vingar a morte dos justos. E está no contexto. Está no contexto. Ele representa uma grande crise política e econômica mundial, logo depois da guerra. Logo depois de uma grande guerra, uma grande crise muito maior do que aquela da década de 40 do século passado, do que aquela de 2008. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança que representa a grande desigualdade social, a injustiça social, a maior crise econômica da história de Israel, da história do Oriente Médio e do centro do mundo, vai atingir a todos, principalmente vocês, países sionistas de Trump e Bolsonaro, que estarão apoiando Israel. A maior crise econômica da história. Mas primeiro vem prosperidade. Primeiro vem prosperidade. E por causa dessa crise, virá grande fome. Então ouvi a voz do Criador, que saiu do trono onde estavam os 4 seres, como 4 elementos, como 4 pontos cardeais. E a voz entre eles disse: que agora seja na terra 1 quilo de trigo por um dia inteiro de trabalho, e se não quiser comprar trigo, que é mais caro, quiser comprar cevada porque é pobre, então compre 3 quilos de cevada por um dia inteiro de trabalho. Você escolhe, ou você quer 1 quilo de trigo, ou delta quilos de cevada por um dia inteiro de trabalho. Não sei se você está percebendo, mas tem pirâmide para tudo quanto é lado, até na economia. 3 em 1, 1 em 3. É o Criador quem está falando. Mas que o preço do azeite e do vinho, nessa grande crise econômica mundial, não sejam alterados. Por quê, hein? Vamos ver.
revelare. Revelare. Os preteristas ou teólogos que acreditam que a grande tribulação já foi em 70 ou que ela já começou, amilenistas, todo tipo de futurista místico devem abrir seus olhos, vencer seu ego e se render, reconhecer que erraram. Por quê? Porque Mateus 24, meus queridos, realmente, nós já explicamos, vai lá no grau sobre Mateus 24, se alguém puder colar aqui, onde eu explico todo o capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 25, realmente sucedeu em 70 depois de Cristo, no que chamamos para entender de microapocalipse. É verdade. Mas existe aqui um macroapocalipse por vir, que começa no capítulo 6. O capítulo 6 de Apocalipse, esse grau aqui 305, é onde começa o macro. Ensinamos assim porque na fome que teve lá no microapocalipse, que os preteristas se baseiam, milenistas, de 62 depois de Cristo, mencionado pelos historiadores Tácito e Joséfo da teologia, não houve tamanha crise financeira mundial nessas proporções. Até houve no tempo de Domiciano a questão do vinho, mas não houve mundial nem guerra. Não faz sentido nem na década de 60, 70, nem 90 no primeiro século. Embora naqueles dias fossem encontrados corpos de criancinhas, onde os pais estavam comendo os próprios filhos por causa da fome, já vou falar sobre isso. Estamos falando de uma fome onde o trabalhador vai ganhar seu salário para comer o básico para si. Por isso que é um denário, por isso que é uma moeda, um pagamento, um salário por dia, sem conseguir sustentar seu lar, sua família, sua mulher e seus filhos. Quem entendeu? O que a voz do Criador está dizendo é o seguinte: a partir de agora, quem trabalha para sobreviver vai ter que trabalhar o dia inteiro para conseguir se alimentar, só ele, para si mesmo. 450 gramas de trigo é só para você, porque não vai dar para compartilhar isso com a família. Escute, mesmo que adquira a cevada, que é sempre mais barata, uma família não será capaz de sobreviver. Então, este terceiro selo fala de crise econômica. Realmente, anos antes de 70, alguns pais chegaram a comer os próprios filhos. Soldados romanos constataram isso. Em alguns casos isolados, mas isso não serve de prova para preterismo. Por quê? Porém, aqui estamos falando de uma grande fome depois de uma grande guerra já em 70 depois de Cristo. Foi diferente. Veja, aqui, quem viu o contexto aí? O primeiro selo é o quê? Paz. Não é assim? Não é paz? Não é o Messias? O segundo selo é guerra. E o terceiro selo é fome, caos social financeiro. Aí eu te pergunto, se o preterismo está certo e tudo já aconteceu, como muitos católicos dizem, até desigrejados, como é que fica então a inversão dos selos? Está errado. Veja, fome depois de uma grande guerra. Agora, em 70 depois de Cristo, primeiro veio a fome e depois veio a guerra. Portanto, a ordem dos fatores destrói o preterismo. Quem entendeu? Eu estou falando isso aos preteristas, que não são poucos, infelizmente. O Criador não quer, isso tudo só torna as coisas ainda mais fortes, né? Porque quanto mais pessoas distraídas, desavisadas, sem acreditar que o Messias dos judeus, que os judeus ainda esperam até hoje, é o falso Messias, só faz vocês estarem mais despreparados e inaptos para o que virá e tornarem as coisas ainda mais surreais do que já são. O Criador não quer que o azeite e o vinho sejam alterados. Sabe por quê?
Porque esses dois alimentos só existiam na mesa dos ricos. Escreva aí: azeite e vinho não tem na mesa de pobre. Na cultura judaica do primeiro século, naqueles dias, temos que voltar na história para entender João e sua linguagem. Para entender, azeite e vinho não está falando literalmente de azeite e vinho, assim como trigo e cevada não está falando de trigo e cevada. Trigo e cevada está falando de comer, se alimentar, sobreviver. Qualquer coisa que possamos comer para sobrevivência. Assim como azeite e vinho não está falando de azeite e vinho literal, mas está falando de alimentos nobres. Alimentos que só os ricos têm acesso, ou raramente os pobres têm acesso. Quem entendeu? A prosperidade não vai existir. O Messias não conseguirá trazer uma prosperidade. Pare de acreditar naquelas pregações que você ouviu até hoje, que o Messias dos judeus, o anticristo, e muitos nem sequer dizem que é o Papa, dizem que é tantas figuras religiosas e políticas, que chega a ser risível e triste, lastimável, a distância das pessoas da verdade. Veja, esqueça aquilo que falaram sobre o anticristo, que ele vai dar carro para todos, automóveis, imóveis, emprego, prosperidade mundial. Não vai existir isso. Não vai. Isso não vai acontecer. Vai haver uma falsa paz e uma breve prosperidade em Israel e seus apoiadores. Breve. Por que que o Criador determinou que o azeite e o vinho não sejam alterados? Porque esses dois alimentos representam o luxo na mesa dos ricos. O luxo vai sobrar, mas o pão de cada dia, o sustento que precisamos para sobreviver, vai faltar. O Criador estará dizendo aos homens, olha só, o Criador está fazendo uma sátira, é um sarcasmo de justiça do Criador. Estará dizendo aos homens: bebam, tem vinho, se embriaguem, façam festas, se divirtam como sempre fizeram, aproveitem, mas passarão fome, mas morrerão de fome. Quem entendeu? Tem vinho, tem uísque, mas não tem pão. Mais uma vez, vemos a linguagem do Apocalipse para os judeus. Por quê? Porque em vários livros da escatologia judaica, vemos que antes do Messias prometido aos judeus chegar, haverá uma grande fome acompanhada pelo exagero, pelo excesso de luxos. Segundo os livros dos judeus, os rabinos acreditam que um pouquinho antes do Messias chegar, nunca houve tanta desigualdade social no mundo. E é exatamente os nossos dias. Quem viu o Bolsonaro em Davos falando para bilionários? Quem viu a última pesquisa que comprovou que nunca houve tanta desigualdade social como está havendo agora no mundo? E para eles, antes do Messias chegar, tem que ter uma grande desigualdade social. E pasmem, foi assim nos dias de Jesus. Havia muita miséria, muita pobreza, enquanto os ricos sobejavam. Quem lembra do fenômeno rico e Lázaro, que existe em todos os lugares? Como eu estou desenvolvendo um panfleto para entregar em Gramado, em Balneário Camboriú, para você entregar na sua cidade, ir lá no ego das pessoas e despertá-las para a verdade, porque aonde você for tem o rico e o Lázaro. Em Dubai existe o rico, mas jaz à porta do rico Lázaro. Em Balneário Camboriú tem Camboriú, é só atravessar e você encontrará favelas. Em Gramado tem favelas, é só ir descer até o Várzea Grande. Aí na sua cidade, quem está no Rio de Janeiro, quem está em Jacarepaguá, no Leblon,
É só riqueza? Ou tem um Lázaro bem perto de você? É ou não é? O Senhor estabeleceu uma lei natureza, lei natural metafísica, e determinou que onde houver rico, haverá um pobre. Onde se levantar uma cidade próspera, jazerá a sua porta, estará na sua porta um pobre. Onde se levantar, se erguer, se erigir uma cidade rica, jazerá na sua porta um pobre, um Lázaro. Foi assim nos dias de Jesus. E será muito mais assim agora, nos dias do falso Messias. Desigualdade social. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Quem está valorizando esse precioso ensino em silêncio? Então, quando o cordeiro desatou o quarto selo, ouviu ser como águia chamar: venha. O primeiro selo é o quê? E o segundo? E o terceiro? Quem pode escrever? Quem já sabe? E o que é o quarto selo? O ser como águia chamou: venha. Imediatamente apareceu diante de mim um cavalo desbotado. Aí na sua Bíblia diz amarelo. Está errado. Está traduzido errado. Não é amarelo. No original é desbotado. É descorado. Parece com verde água. Parece com baio. A cor de baio. E sabe por quê? Porque a cor de um corpo humano sem sangue é a cor de um cadáver. O quarto cavalo tem cor de cadáver. O quarto cavalo tem cor de um corpo esvaído de sangue, em decomposição. Escreva aí, o quarto cavalo tem cor de cadáver. Que coisa! A morte, que os judeus sempre conheceram como anjo da morte, Uriel, está sendo enviada por Jesus Cristo. Veja, tudo começa com Uriel, o leão, e termina com a águia. Os dois seres mais terríveis, ambíguos, que chamaram a justiça sobre a terra. Começa com uma falsa paz e se revela no final como desbotado. Escreva aí, começa como branco, mas aí os judeus vão olhar e vão dizer: não é branco, não é paz, não é segurança, é morte. E sabe quem está enviando esse cavalo de morte? O mesmo que enviou o cavalo de morte para o Egito, matando os primogênitos. O cavalo que os judeus acreditaram ser branco da paz e vida é, na verdade, um cavalo e um cavaleiro de guerra e morte. Que coisa! O branco, na verdade, é cor de cadáver. Escreva aí, o Messias dos judeus parece branco de paz, mas a cor dele é de cadáver. Quando você vê uma bandeira hasteada no mundo dizendo paz em Israel, saiba, aquela bandeira não é branca, é cor de cadáver. Cor de cadáver. A prisão metafísica que nós conhecemos como Hades não é um imóvel, como nós ensinamos ontem, nem está debaixo da terra, é só metáfora. A prisão metafísica onde existem, onde estão os que morreram, está personificada nesse cavaleiro. Esse quarto cavaleiro, ele não só é
a personificação da morte como do pós-morte, da rehologramação. E para entender isso tem que colar todos os graus. Escreva aí, o quarto cadáver é a rehologramação. É a rehologramação. Está personificada nesse cavaleiro. É o fogo, mas não o fogo da guerra. O fogo do inferno, das partes inferiores, que não é embaixo da terra, mas é depois da morte. Por isso que se chama inferno, porque vem das partes inferiores, isto é, depois do túmulo, mas não literalmente. Este cavaleiro vai matar 1/4 dos judeus e de todos que apoiaram o falso Messias. 25% dos judeus que acreditaram nesse falso Messias e de todos os cristãos que apoiaram esse falso Messias vão morrer com a abertura desse quarto selo. 25% dos sionistas, dos apoiadores de Israel, vão morrer. Morrerão pelo fogo da guerra, morrerão pela fome, ou por doenças, ou por animais selvagens da terra. Escute, morrerão pelo segundo cavalo, morrerão pelo terceiro cavalo, ou morrerão pelo quarto cavalo, mas morrerão. 4 tipos de morte para 1/4. 4 formas de morte para 1/4 dos judeus e cristãos que acreditaram no falso Messias. Revelare. Esse cavalo de trevas é o próprio Satã, Rassatã, diabo, mal encarnado. E veja quem é o diabo. É o Criador, como no livro poético de Jó, quem o envia, como em Deuteronômio 28, como todos os judeus que foram assassinados pelo Criador antes de chegarem em Canaã. Quem é que está enviando Satanás? Quem é que está enviando o cavalo de morte? Quem? Cadê a guerra aqui entre o bem e o mal? Cadê aqui Deus e o diabo guerreando? Cadê? É Ele quem envia. É Ele quem envia. Eu falei para vocês desde o grau 300. Só dá para entender Apocalipse com dualidade. Sem dualidade ninguém entende Apocalipse. Não existem textos mais claros sobre dualidade que esses. É isso aí, Lucas. Faz todo sentido, não é? É isso aí. Não existem textos mais claros do que isso. Que lindo. Que lindo. Quem está preparado aí para os próximos selos? Vocês estão preparados? Morrerão pelo fogo da guerra, ou pela fome, ou por doenças, ou por animais selvagens da terra. 4 formas de morte para 1/4 dos judeus e cristãos que acreditaram no falso Messias. Não existem textos mais claros sobre esses, sobre dualidade, perdão, que estes. Se rendam à verdade.
Aqui cabe um provérbio de Áquil. Os judeus foram enganados por si mesmos e mataram o Cristo. Agora os judeus serão enganados pelo Cristo anticristo. Iluminari. Veja que foram 4 instrumentos que o Criador usou para executar seu juízo. Talvez você não percebeu, mas cada cavaleiro tinha algo nas mãos. Escreva aí. Cada cavaleiro tinha algo nas mãos. Por quê? Porque o livro que estava nas mãos do cordeiro ia desatando, o pergaminho ia desenrolando, evolutivo, ia desenrolando, selo por selo. Já se foram 4 selos, sim ou não? E os primeiros 4 selos estão vinculados aos 4 seres. E esses 4 seres chamaram na hologramação. Olha só como tudo é possível no cosmos espiritual. Você pode imaginar esse holograma? Tudo vai se formando. A voz do cordeiro, o selo do pergaminho, que em seguida chama o animal, e o animal chama o cavalo, que tem um cavaleiro e que recebe algo na sua mão. 4 instrumentos, 4 ferramentas existiam nas mãos dos cavaleiros. Primeiro, a falsa coroa, que é a aceitação do Messias. Segundo, o arco, que é a destruição se aproximando logo depois da falsa paz. Terceiro, a balança, que é a grande crise econômica em Israel e seus apoiadores, a fome, as doenças. E quarto, a grande espada, que é a grande guerra e morte. Que coisa! 4 instrumentos, 4 cavalos, 4 seres, 4 cavaleiros. E Jesus Cristo continua revelando a Yohana. Então, quando o cordeiro desatou o 5º selo, o altar que os rabinos julgam existir nos céus, escreva aí, todo rabino sempre acreditou que no céu tem um templo. E lá no céu tem rituais acontecendo, sacrifícios e altares. Essa é a visão mística de um rabino, que por conseguinte passou para os padres e passou para os pastores. Todos eles acreditam que tem um templo no céu. Não, não tem. Como eles acreditam que tem um altar lá, olha o que é que o Criador fez. Em holograma, mostrou para João, logo depois que o 5º selo foi desatado, um altar. E debaixo desse altar não apareceram judeus assassinados, ou judeus sacrificando, judeus com incensos, rituais, cultos, oblações e louvores. Não. Debaixo do altar, olha que coisa. João viu as vidas, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da verdade. E aí eu pergunto para vocês, quem é que matou Jesus? Os romanos ou os judeus? Você colou desde o grau 146, você sabe. Quem é que matou todos os profetas da primeira Bíblia? Quem é que matou todos os apóstolos? Todos os 24 anciões? Quem é que matou? Quem? Os judeus ou os pagãos? É Jerusalém, a verdadeira Babilônia. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, nos próximos capítulos. E debaixo dele eu vi as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da verdade. Todos os mártires que morreram nas mãos dos judeus religiosos, como nós vimos em toda a Bíblia.
e nas mãos dos imperadores pagãos, todos que morreram pela verdade, como testemunhas, apareceram para mim neste altar, mortos pelos próprios judeus de Bíblias nas mãos, pelos legalistas, por aqueles que desde o grau 146 nós chamamos de Bíblias, de legalistas. Todos os mártires juntos, todos. Você pode imaginar, todos. Começaram a clamar em alta voz: até quando, ó soberano, perfeito e verdadeiro? Veja o delta: soberano, perfeito e verdadeiro. 3. Vais esperar para julgar os habitantes da terra? Quando irás vingar o nosso sangue? Quem entendeu? Quem agora está entendendo por que 500 judeus foram mortos por dia em 70 depois de Cristo no microapocalipse? Quem agora está entendendo por que 1/4, 25% dos judeus que apoiaram o falso Messias, que vão apoiar em nossa geração agora, vão morrer? Porque a vingança do Senhor, escreva aí, ao Criador pertence a vingança. Ele é justo, ele é o leão da justiça. Ele é o leão da justiça. Ele é o juiz. Ele é o vingador. Ele é o vingador. A sua vingança vem aí. Vai custar caro o sangue de cada mártir. De cada mártir. Então, cada um dos que morreram pela verdade em todos os tempos eras, receberam uma roupa branca de luz, vestidos com aquela roupa branca de luz. Aqui não tem nenhum de nós nessa multidão. Ainda não, escreva aí. Nós não estamos aqui ainda. Não tem arrebatamento aqui não. Não tem arrebatamento nem rapto secreto do Apocalipse 4. Não tem. Até porque esses que estão aqui clamando, eles foram assassinados. Eles não foram privilegiados. Eles não foram poupados. Eles não foram raptados e arrebatados e protegidos por um Deus injusto. Aqui não tem arrebatado. Aqui tem mártir. Eles receberam uma roupa branca. Nós não estamos ali ainda. E com essa roupa branca de luz, eles ouviram o Criador responder eles. E a voz do Criador disse: esperem só mais um pouquinho. Agora que já veio o Messias dos judeus, agora que já veio a grande guerra, que é a terceira, e agora que já veio a morte de 1/4 dos homens, falta muito pouco. Quem lembra o significado real de breve virá? Breve virá é a partir daqui. Depois desses acontecimentos. Aí, olha o que a voz do Criador, olha o que a voz do Criador vai dizer. Muitos em arrebatamento não têm privilégio, nem depois. Os que estão lá, debaixo do altar, foram assassinados pela verdade. Os que estão lá, debaixo do altar, foram assassinados pela verdade. E os que vão subir, metáfora, para se encontrar com eles, somos nós, provavelmente, desta geração. Eu e você. Muitos de nós
que morreremos pela verdade e nos juntaremos a todos os profetas e apóstolos que foram mortos e assassinados pela verdade. O Criador está falando de nós aqui agora. Você está vendo? Então o Cordeiro desatou o sexto selo. O Criador está falando de nós aqui. Muitos morrerão a partir de agora pela verdade e se juntarão a vocês. Esperem só mais um pouco. Sabe por quê esperar só mais um pouco? Primeiro, porque o Messias já veio, a terceira guerra já veio e já morreu 1/4 dos homens. E sabe por que esperar mais um pouco? Porque ainda falta terminar o número. Escreva aí, ainda o número de salvos não completou. Ainda o número de salvos não completou. E sabe por que não completou? Porque ainda vão ser assassinados muitos que não aceitarão o sistema judaico-cristão. Então se prepara. É aqui que entra nós. Então, o Cordeiro desatou o sexto selo. Sexto selo. Ao desatar o sexto selo, imediatamente houve, diz na tua Bíblia, um terremoto, mas no original é explosão. Embora sempre na Bíblia um terremoto acompanhava uma guerra, acompanhava um sinal, cumpria vaticínios dos profetas, mas aqui é uma grande bomba, a maior explosão de todas as guerras, talvez uma bomba nuclear, uma bomba de hidrogênio, que é pior ainda, mais forte ainda. Quem sabe o Satã 1, Satã 2, que Putin, Vladimir, tem na Rússia. Se você não sabe o que é Satã 1, Satã 2, vá ver. Escreva aí. Escreva aí. Mas o sexto selo é depois da Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial já passou. Já veio crise financeira. Veio a morte dos judeus. Mas agora, depois ainda, vem uma grande explosão. A maior bomba de todos os tempos. A maior explosão que na tua Bíblia diz terremoto. Ao ponto que a fumaça, a poeira e as cinzas escurecerão o sol. E se você fizer um vínculo com as passagens de Joel, com as passagens de Ezequiel, Isaías, Jeremias e Jesus em Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24, daquilo que se refere ao macro apocalipse e não micro, porque o sol também se escureceu no micro. Aqui é um sol escurecido não pela interferência do Criador, porque Jesus está na cruz. Aqui é um sol escurecido por causa da fumaça, da poeira e das cinzas. Escreva aí, a fumaça, a poeira e as cinzas vão escurecer o sol como um saco negro de pelos de cabra, usado por profetas para vaticinar maldições, juízos, muito usado naqueles dias, naquela cultura. Um saco feito de pelos de cabra, pelos escuros de cabra. Escute, é o que João lembrava para poder escrever e registrar. A verdade é que essa bomba vai ser tão terrível, essa explosão vai ser tão terrível, que por muitas horas, por muitos dias, o sol não poderá ser visto na terra. Não poderá ser visto na terra por causa dessa explosão. Estados Unidos, Rússia, China. Aí alguém poderia dizer, de dia não dá para ver o sol, por causa da fumaça, da poeira e das cinzas desta grande bomba. E à noite?
à noite também não dá para ver a lua, porque além da fumaça, da poeira e das cinzas, tem sangue por toda parte. Então, quando diz que a lua vai se tornar em sangue, por favor, revelare. Como sempre ensinei, o Apocalipse é a narrativa do que o homem vai fazer. Como no filme Show de Truman, os judeus estão na lua, que representa os Estados Unidos e Israel e todos os países aliados de Israel, comandando o mundo, dominando em nome das profecias feitas a Abraão, que foram por eles mal interpretadas por causa do seu ego. É assim que o homem destruirá o mundo, como na linda música que nós sempre cantamos, o último julgamento. Veja que não haverá, como muitos dizem erroneamente, um grande terremoto literal. Pode haver terremotos? Sempre houve, sempre haverá. Pode acontecer em Los Angeles? Pode. Na Califórnia, sim. Na Europa, sim. No Chile, sim. No Japão, sim. Mas não está falando de Apocalipse 6. Quem está entendendo? Pode acontecer antes, durante, depois, mas não será cumprimento desse texto. Nem tampouco o grande erro das TJs. Eu sei o quanto os TJs sofreram na mão de Hitler depois. Mas não foi em 1914 que tudo isso começou. Ou teólogos que acreditam numa chuva de meteoros literal. Pode cair meteoro aqui? Sim, não. Mas também não será sobre essa profecia de Apocalipse 6. Essa profecia é apenas um cenário metafísico, metafórico, para enxergar da forma correta. É necessário ver a Bíblia toda, desde o começo, depois desde o grau 146, para ver todos os livros, depois todo o Apocalipse, e todo esse capítulo, onde claramente vemos que os reis daqui a pouco, claro, não vão pedir para os montes caírem sobre eles literalmente. É apenas uma metáfora, mas que representa assim o terror que será a última grande guerra mundial. Então, quando fala de lua em sangue, não é literal. Saco de silício, sol em trevas. Não, não é literal. Quem entendeu? Não é literal. Como nada até aqui foi literal, por que agora seria? Então, muito cuidado. Muita gente não entende. E aí fica conspirando. Escute, quando fala que os reis vão pedir para os montes caírem sobre eles, isso vai ser possível? Claro que não. É apenas uma metáfora, mas que representa sim o terror que será a última grande guerra mundial e as consequências da ganância do homem. Veja bem, o Criador permitiu. O Criador permitiu, mas ainda não veio à Terra literalmente e diretamente. Porque ele só vai vir mesmo no final deste grande crivo, dessa grande tribulação. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Eu, João, vi o sol em trevas, a lua em sangue, as estrelas caindo sobre a terra. Estrelas aqui é qualquer pedaço cósmico, meteorito, meteoro, cometa, o que for. Sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Eu vi o céu que os homens veem todo dia, esse céu azul, se enrolando como se enrola um pergaminho. Eu vi todas, preste atenção, todas, as montanhas e ilhas sendo removidas de seus lugares como folhas. Então eu vi todos os milionários, bilionários, reis, presidentes, ministros, príncipes, generais, todos os senhores desse mundo, os poderosos judeus, assim como todos os escravizados. É isso que diz aí no original, olha isso aqui. Assim como todos os ratos de laboratório,
os Trumans, os escravizados pelos senhores desse mundo, se esconderam em grutas, cavernas e as rochas que sobraram das montanhas. Porque as montanhas foram tiradas, aí na tua Bíblia está errado. Se as montanhas foram removidas, como é que eles se esconderam embaixo das montanhas? Então está errado. É as rochas, preste atenção, que sobraram das montanhas e não as montanhas. Eu vi e ouvi eles gritarem para as montanhas e para as rochas que foram removidas de seus lugares. Você pode imaginar todas as ilhas do mundo serem removidas como papel? Todas as montanhas sendo removidas como folhas? Você pode imaginar esta visão, esse holograma que Yohanan João viu? Pois é. Esses bilionários, esses senhores do mundo gritavam juntos. Isso aqui não é literal, por favor. Todos eles gritavam juntos. Voltem aqui. Voltem para seus lugares para nos proteger. Ilhas, montanhas, voltem. Nos protejam do Criador que está sentado no trono. Nossos bunkers. Onde estão os bunkers? Tem gente aí querendo fazer bunker para fugir, né? Ah, você não conhece o Criador. Ah, você não sabe o que é grande tribulação. Nos protejam da ira do Cordeiro. Os homens gritarão, nos protejam da ira do Cordeiro. Sabemos que chegou o julgamento, o reino, o grande dia da ira. Deus é bom, Deus é mau. Bom para quem é bom, mau para quem é mau. O grande dia da ira, da ira, da ira do Criador sobre os homens. Aí eles terminam dizendo, quem poderá suportar a ira do Criador? E a resposta é dada no silêncio, como sempre foi para quem pergunta isso. Com certeza, ninguém. Ninguém. Revelare. Veja, o final do texto revela que o terremoto, o sol em trevas e a lua em sangue, bem como estrelas caindo do céu, são metáforas. Quem entendeu? Eu preciso muito de vocês agora. Alunos e professores que me assistem agora. Quem de vocês está entendendo que essa última parte dos reis gritando, vem cá novamente, ilha, venha montanha sobre mim, cadê meu bunker? Essa parte todos sabem que é figurada, não é verdade? E por que que o terremoto, por que que a lua em sangue, e os meteoros na terra, e o sol em trevas e a lua em sangue, por que que vai ser literal? Quem entendeu? Como que pode o final ser figurado e antes ser literal? Então não tem terremoto, meus caros. Não tem lua ensanguentada. Parem de ficar olhando para luas sangrentas, eclipses, terremotos, tempestades solares, explosões solares, aproximação do Sol na Terra ou outros eventos naturais. Parem. É tempo de conhecer o Apocalipse. Chega. Basta. É apenas uma metáfora. O céu não vai ser enrolado como papel. O céu não vai ser enrolado. Não será aqui, mas na vinda do Senhor. Sim, quando o Senhor vier, o sol e a terra passarão. A matéria vai ser alquimizada, transformada. Mas na vinda do Senhor, que está perto agora, logo depois da Terceira Guerra Mundial. Mas ainda falta um pouco, como nós acabamos de ver o Criador dizer aos mártires. Falta pouco. Muitos ainda morrerão pela verdade. Ainda não chegou. Ele fala, acabou de dizer para os mártires. Ainda não chegou, falta pouco.
E muitos desses somos nós, e todos que estão para fora vão se juntar àqueles. Muitos de nós vamos morrer, porque somos a resistência ao sistema judaico-cristão da Bíblia. Quem diria? Mas é pela própria Bíblia. Por isso que será um grande engano. Veja que as mortes serão primeiramente contra aqueles que apoiaram o falso Messias, não é verdade? 25%, um quarto dos judeus e apoiadores do falso Messias morrerão. Mas também serão logo em seguida daqueles que não apoiaram. Nós, que não seremos enganados pela civilização, como foi no discurso do Bolsonaro, no Senado, na Câmara Federal dos Três Poderes, em Brasília. Nós não seremos enganados pela civilização e cultura judaico-cristã. O texto não é literal, mas que seremos assassinados, seremos. Viu como agora o Apocalipse abriu diante de vocês? Os selos foram desatados, o véu foi tirado, revelare. O pergaminho foi desenrolado, evolutivo. Quem aí pode testemunhar agora ao vivo que os seus olhos estão se abrindo para enxergar o Apocalipse? Agora, o assassinato daqueles que vão resistir ao sistema judaico-cristão, esse não é figurado, metafórico. Esse é literal. O texto não é literal, apenas fala do grande desespero de todos os senhores do mundo nesses últimos 1260 dias. 3 anos e meio. Tempos e metade de um tempo. Quem entendeu? E antes que encerremos, você tem que voltar a colar esse grau várias vezes. E quanto mais você voltar, eu digo a vocês, recebi um dom do Senhor de enxergar essas páginas. É o que eu sempre quis. E o Senhor me deu. A única alegria da minha vida é poder enxergar essas páginas e ensinar vocês. Escutem, o texto não é literal, apenas fala do grande desespero dos senhores do mundo. Por quê? Imagina esses senhores do mundo que são materialistas, bilionários, milionários, que colocam a esperança no reino de baixo, no reino da terra, vendo o mundo deles desabando, o céu sendo enrolado, as estrelas caindo. Cadê as estrelas que sempre ficam lá no firmamento caindo sobre a terra? E o sol escuro. E a lua em sangue. E o céu se enrola como papel. E as ilhas, então eu vou para a ilha é enrolada. A ilha desaparece. A ilha voa como uma folha. Então eu vou para as montanhas são arrancadas. Toda a crosta terrestre é arrancada. Então vou para onde? Para onde mirei? Onde estarei? Quem está entendendo? Está entendendo a metáfora? O texto só está falando que o homem não tem para onde ir. Mas então por que o terremoto é uma bomba, é uma guerra? Porque no original está assim. E porque é a partir da bomba que começa o desespero dos senhores do mundo. Quem entendeu? É a partir do grande terremoto, que é na verdade a grande bomba, que deixará o sol escuro, que as noites serão ensanguentadas. Tudo estará por terra, desmoronado, caído. Que coisa. Os senhores do mundo entenderão, os judeus entenderão, os cristãos entenderão que o Criador está chegando para julgar e reinar. Aqui termina os 17 versículos originais.
do capítulo 6 de Apocalipse, Guiliana ou Guiliarna. Que texto extraordinário. Como é bom saber que nós estamos sendo citados aqui, mas não é com privilégio. Muitos de nós morreremos. Vem aí a grande tribulação, o macro apocalipse. Vocês viram os 6 selos? Quem aí já sabe quais são os 6 selos? Quem pode desatá-los agora? Amanhã, Apocalipse 7. Apocalipse 8. Depois de amanhã. E então teremos o 7º selo. As 7 trombetas. É agora. Imagine quando nós chegarmos no 22. Boa noite. E se você quer adorar, olha aí, olhe bem aí do seu lado. Bem alto, vai! Ele não está lá no templo. Eu falo e você não ouve. Eu ajunto e você espalha. Eu chamo e você não vem. O jeito é chamar. Aqui o apresenta o Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Médicos, terapeutas, enfermeiras, manicures e pedicures, cabeleireiros, camisas, banners, barracas de ação social, bazar, alimentos e roupas, na Avenida Paulista, para todos os desprezados pelo sistema político e religioso. Antes disso, manifeste em sua cidade a verdade com caridade. Com caminhão de som, músicos, cinegrafista, tudo profissional e bem feito. Estaremos em uma carreata e caminhada em frente aos principais templos de São Paulo, proclamando a verdade. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. Vamos lá assim, ó. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais uma vez. Mais um vitorioso, mais um
As mulheres são vitoriosas, as mulheres são vitoriosas, as mulheres são vitoriosas. Todos somos vitoriosos. Todos somos vitoriosos. De novo, todos somos. Todos somos. Todos somos vitoriosos. Que bom!